Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, pessoal, e nesse vídeo de hoje aqui, que é o primeiro vídeo do nosso canal, a gente vai falar sobre investimento, galera. Porém, a pegada desse canal e desse vídeo aqui é a seguinte: eu não sou um especialista em investimentos, tá? Então aqui, esse vídeo não vai ser nada técnico, já vou deixar isso bem claro aqui já no início do vídeo. O objetivo desse vídeo é ser prático, então assim, eu nunca investi em nada e vou começar do zero. E eu quero que vocês acompanhem aí essa jornada, tá? Onde eu vou estar começando do zero, então esse é o primeiro vídeo. Tá? A gente vai começar aí com o primeiro passo que você deve dar para investir. Conforme eu falei, eu não tenho conhecimento técnico, mas eu dei uma estudada para poder começar a investir. Então, a gente vai começar aqui do absoluto zero e devagarzinho a gente vai aí, eu vou apresentar para vocês aí, mês a mês aí, os resultados aqui das aplicações, dos investimentos que eu estou fazendo, tá? Então, se você puder se inscrever nesse canal para você poder acompanhar essa jornada aí de investimento, vai ser bacana demais. Se inscreve aí, deixa o seu like e ativa o sininho para você receber as notificações do canal. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Galera, é o seguinte, se liga só então. Conforme eu falei com vocês, eu sou iniciante na área, galera, e o pouco estudo que eu tive, a gente tem que começar pelo início do início. Então, assim, não tem como você falar que vai começar a investir se você não tem a reserva de emergência pronta. Ou seja, não vou dizer que ela tem que estar 100% concluída, mas você tem que ter um objetivo da sua reserva de emergência. E esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a reserva de emergência. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês aqui algumas questões, mas por hora é o seguinte: a reserva de emergência, ela vai servir para quê? Vamos supor que você começou a investir, e aí você vai lá, comprou algumas ações, fundo imobiliário, e aí renda fixa ali, tá? E aí daqui a pouquinho acontece um imprevisto, você fica doente, acontece um acidente, você é demitido do seu serviço, do seu emprego, e aí, como é que fica? O que você automaticamente faria? Você ia lá nos seus investimentos, iria tirar esses valores, ou seja, acabando com o seu investimento. Então, para isso não acontecer, a gente tem que se preparar com uma reserva de emergência. É exatamente o que a gente vai fazer aqui então. Então, sim, essa reserva de emergência, ela vai ter que ficar num local onde você, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer minuto da noite, do dia, você consiga sacar esse dinheiro, fazer um pagamento, porque o nome diz reserva de emergência, então ele vai ter que ser usado para emergência. E você tem que ser o dinheiro acessível o tempo todo, tá? Então, só deixando esse ponto claro aí, que não adianta você colocar uma reserva de emergência onde na hora que você for sacar, você vai ter dificuldade, o dinheiro vai demorar um dia para cair, ou talvez até mais, talvez não caia no final de semana. Então, a gente tem que ficar atento nesse ponto, tá? Eu vou usar aqui, galera, o que eu vou mostrar para vocês aqui no meu celular, eu vou usar o Mercado Pago. Ele tem um FGC, para quem não sabe, FGC, eu vou dar uma explicação básica, é um fundo garantidor, então se acontecer qualquer coisa com aquela instituição, você consegue receber aí o valor de até 250 mil, tá? Daquilo que você investiu. Então, se você investir até 250 mil, esse valor você consegue recuperar. Mas para reserva de emergência, a gente não precisa preocupar com esse ponto, porque 250 mil é muito dinheiro. E outra, eu penso que ninguém aqui vai ter uma reserva de emergência de 250 mil. Antes de eu entrar no que é reserva de emergência, conforme eu falei com vocês, vou usar o Mercado Pago. Por quê? O Mercado Pago, eu vou ter um rendimento aqui um pouco maior, porque apesar dessa reserva de emergência, a gente não pode mexer nela só em casos de emergência, ela vai ficar no local que a gente possa acessar ela a qualquer momento, mas também que ao mesmo tempo ela esteja rendendo. Então olha só a vantagem disso. Você vai ter algo acessível a qualquer momento e o que vai acontecer? Na hora que você precisar, você vai pegar ele e enquanto você não precisa, ele vai estar rendendo, multiplicando o seu dinheiro ali aos poucos, tá bom? Então, para isso, a gente vai aplicar essa reserva de emergência num CDB, tá bom? Eu vou usar aqui o CDB do Mercado Pago, que ele vai render 107% CDI, mas calma que já eu vou explicar para vocês também essa parte. Primeiro, vamos lá tentar entender então, qual valor eu preciso ter para minha reserva de emergência? Então, você precisa calcular o seu gasto. Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Você gasta R$1.000 por mês, então você atualmente consegue viver com R$1.000 todo mês de custo, seu custo é R$1.000. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar juntar esses R$1.000 durante de 6 a 12 meses. Então, se for 6 meses, você vai ter que ter R$6.000 como reserva de emergência. Para se acontecer qualquer problema, você ter esse dinheiro ali para suprir as suas despesas aí de R$1.000 no mês. Eu recomendo, que é o que eu vou fazer, você ter durante um ano, porque aí você vai ficar mais tranquilo, entendeu? E com isso também você vai ter um valor mais alto lá de reserva, que vai estar rendendo também cada dia mais e mais. Tá? No meu caso aqui, pessoal, como eu tenho família, sou casado, tenho filho, eu preciso de uma reserva de emergência um pouco mais alta. Para você que é solteiro, eu penso que você
que tem que entender esse valor aí. Mas para mim, o meu objetivo, eu vou começar nesse primeiro aqui, eu vou começar colocando R$1.000. Porém, o meu objetivo final é ter uma reserva de emergência de 5.000 mensal. Porque eu entendo que é um valor que eu não vou passar aperto em nada, entendeu? Esse é o que eu vou fazer. Mas lembrando que cada um vai ter aí a sua reserva de emergência de acordo com o seu custo, tá? Resumindo aqui. Então, assim, inicialmente eu vou começar aqui para facilitar aqui para vocês acompanhar. Vou começar colocando R$1.000. E aí a gente vai entender como que isso tudo vai funcionar na prática aí. Quanto isso vai render mensalmente, e aí vocês vão entender todo esse passo aí. Então, se você, no meu caso, R$5.000 que eu quero ter como reserva de emergências por mês, nesse caso, a minha reserva de emergência final vai ser 60 mil. Aí você deve estar se pensando, então eu vou ter que esperar Vamos pegar o meu exemplo. Eu vou ter que esperar, então, 1 ano para começar a investir em ações, em fundos imobiliários, até eu acumular minha reserva de emergência? Não. O que você vai fazer? Você vai acumulando sua reserva de emergências e vai começar a aplicar ali. Mas é claro também que você não vai começar lá em cima. Começa aos poucos, que é o que eu vou fazer aqui, que vocês vão poder acompanhar aí, tá bom? Antes de eu mostrar para vocês, então, lá no aplicativo do banco, o valor que eu vou aplicar e como que vai funcionar lá, lembrando que vocês podem escolher aí o banco que você quiser, a corretora, aonde que você quiser fazer. A ideia aqui é passar a prática, mas eu não estou assim falando que você tem que fazer no Mercado Pago. Você escolhe aí seu aplicativo, Nubank, Inter, todos têm essa opção. Todos os bancos você vai ver essa opção. Na tela, galera, conforme vocês estão vendo aí, é o seguinte, a gente vai fazer uma simulação aqui só para você poder entender. Então vamos começar aqui com o valor inicial de R$1.000. Aqui a taxa, atualmente, a taxa que eu vou colocar aqui é a taxa que eu vou estar do Mercado Pago, que é a que eu vou estar fazendo. Nesse caso, atualmente, a taxa Selic, ela está em 14,25. A taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa aí que praticamente comanda tudo aí que funciona no mercado como um todo. Não vou entrar em detalhe aqui, mas só para você ter uma ideia. E aí, geralmente, quando você vai aplicar num CDB, geralmente um CDB ele vai render 100% ou menos ou mais do CDI. E o que é o CDI? O CDI comparado à taxa Selic, ele é 0,10% a menos do que a taxa Selic. Então, se a taxa Selic atualmente está em 14,25, significa então que o CDI ele está 14,15, tá? 14,15. Taxa Selic 14,25, CDI 14,15, tá bom? Então, nesse caso, se você tiver um rendimento de 100% de CDI, que é o que você vai encontrar aí na maioria dos casos, significa que você vai ter um rendimento, tá, de 14,15 por ano. Se você dividir isso aí, vai dar um pouco mais de 1% ao mês. Então, por isso que esse momento que a gente está vivendo, apesar das crises, é um bom momento para você investir, principalmente em renda fixa, tá? Por causa que você está tendo aí mais de 1% ao mês, tá bom? Só que a simulação que a gente vai fazer aqui, ela é um pouco mais, por quê? No meu Mercado Pago, devido eu ter a assinatura do Meli Mais, eu vou ter um rendimento de 107% do CDI. O que quer dizer isso? O CDI é 14,15, que ele é 0,10 a menos do que a taxa Selic, que atualmente está em 14,25. E aí, se eu tenho um rendimento de 107% do CDI, significa que eu vou ter 100%, que vai ser 14,15, mais 7% em cima do 14,15, que nesse caso vai dar 15,14. Então, eu vou ter um rendimento um pouco maior, que é o que eu vou colocar aqui para vocês poderem uma ideia, 15,14. Aqui eu vou colocar anual e aqui também vou deixar por ano. Vou clicar em calcular para a gente poder entender o que vai acontecer aqui agora. Repara que no primeiro mês que eu coloquei R$1.000, esse valor vai render R$11,82. Então, se eu deixar só esse R$1.000 lá, no final de um ano, eu vou ter R$1.000, R$111,53. Isso se eu colocar só R$1.000 e deixar, encerrar o assunto. Tá bom? Mas como a gente quer fazer uma reserva de emergência, num caso aqui de um ano, a gente vai colocar o valor todo mês. Então, vou fazer uma simulação se eu colocar o valor de R$1.000 todo mês. Então, primeiro mês, eu comecei com 1.000, primeiro mês coloquei mais 1.000, depois mais 1.000, e assim a gente vai fazer o cálculo aqui. Olha só como é que a brincadeira já começa a melhorar. Olha só, no primeiro mês eu coloquei 1.000, então eu fechei o mês com 1.011. Aí no segundo mês eu coloquei mais 1.000. Nesse caso, então, eu fiquei colocando 2.000, e aí o rendimento já subiu por aqui. E aí no final de um ano, olha só o que acontece, galera. A gente vai para 12.962. Nesse caso, olha só o tanto que rendeu. A gente colocou 2.000. A gente foi colocando R$1.000 todo mês, e aí no final a gente ganhou aí de rendimento
quase R$ 1.000 de rendimento. Por quê? A gente foi colocando 1.000 cada mês. No final de 11 meses a gente tinha 12 mil, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Porque aqui começa no mês 0 e vai aqui. E no final, então, dos 12 meses, a gente teve aí, tinha os nossos 12 que a gente colocou e mais 962. Mas vocês viram aí como é que é o efeito dominó? Por quê? Olha só o que acontece. O primeiro mês você coloca 1.000, então ele rendeu 1.011. Só que no segundo mês, ele não vai render em cima do 1.011, não vai render em cima do 1.000 mais. Ele vai render em cima do 1.011 mais 1.000. Então ele vai render em cima daquele valor. E assim vai fazendo o efeito bola de neve. E aí no final a gente vai ter isso. Então isso aqui é só uma simulação em cima do valor de R$ 1.000, tá? Para vocês terem uma noção que o tanto que faz diferença. Então essa reserva de emergência você vai determinar se vai ser de 6 meses ou de 1 ano. Eu recomendo 1 ano, mas fica aí a seu critério que você achar que é melhor, tá bom? Galera, então bora lá então pro telefone pra gente fazer isso na prática agora para mostrar para vocês. Bora agora fazer na prática para vocês verem o que vai acontecer aqui no mundo real. Vamos lá. Tela, conforme vocês podem ver aí, galera, eu estou aqui com o meu celular então, tá? E vamos lá então para começar. Conforme eu falei, eu estou no app aqui do Mercado Pago, tá bom? Você pode usar aí da sua preferência. Caso você queira usar o Mercado Pago, vou até deixar o link na descrição para facilitar para vocês. Caso você não tenha conta, você cria uma conta super rápido no Mercado Pago. Vou clicar aqui em investir, tá bom? E aí aqui a gente vai começar, ó. No caso que eu vou escolher aqui é o CDBs, tá bom? Ó, cliquei aqui em CDB e olha só o que vai aparecer aqui. Primeira coisa que você precisa entender, que o CDB, ele é um investimento de risco baixo, ou seja, é um investimento que você não vai correr risco nenhum. Tá bom? É um dinheiro que está ali, vai render o que está ali, ou que for determinado ali, e você não tem chance nenhuma de perder aquele valor, entendeu? Conforme você pode ler aqui também no caso do Mercado Pago, tá aqui, ó, com resgate a qualquer momento. Por isso que a gente vai escolher essa opção, porque essa é a opção ideal para a gente ter como reserva de emergência. Então, esse CDB turbinado aqui do Mercado Livre, do Mercado Pago, que é do Mercado Livre, ele está rendendo 107% do CDI, conforme eu falei com vocês, devido à minha assinatura do Meli Mais. Talvez se você fizer isso, talvez você não vai render 107 por causa da assinatura do Meli Mais. Como eu compro muita coisa no Mercado Livre, para mim compensa manter a assinatura do Meli Mais, mas para você vai ficar o seu critério. Lembrando que tem dezenas de bancos e dezenas também de corretora onde você vai conseguir fazer também, então não fica preso só aqui não, tá? Isso aqui é o que eu vou fazer, só deixando claro para vocês. Então eu coloquei aqui CDB turbinado. Vou dar um continuar aqui para vocês poderem ver. E aí, ó, o que vai acontecer? Eles vão permitir no máximo R$ 30 mil no total das aplicações. Mas isso aqui, galera, é por CDB, tá bom? Por quê? O CDB ele funciona assim. É diferente, por exemplo, se você fosse investir lá no Tesouro Direto, que também está compensando, mas não é o que a gente vai falar aqui, porque o Tesouro Direto ele tem uma latência aí de D+1, que demora um dia aí para o valor cair, então por isso que eu não achei interessante. Só que o CDB é o seguinte, eu vou aplicar o dinheiro aqui nesse CDB, beleza. Na próxima vez que eu vou aplicar, eu não vou conseguir aplicar em cima do mesmo CDB. Cada vez eu tenho que adquirir um novo CDB, para deixar mais claro para vocês. Feito isso aqui, então, aqui você vai poder ler e entender tudo aí, ó. Em 2 anos ele vai vencer, assim que ele vencer, automaticamente o seu dinheiro é resgatado de forma automática, aí você precisa reaplicar ele de novo. Mas o objetivo da reserva de emergência é você nunca acabar com ela, você sempre vai depender dela. Venceu o período, pega o dinheiro, começa tudo de novo, entendeu? E é claro que quando você pegar, você vai pegar com o seu capital que você colocou, mais o que rendeu nesse período aí do vencimento, tá bom? Só deixando esse ponto claro aí. Vou clicar aqui então em investir, e aí que eu vou colocar o valor que eu vou investir. Só que atualmente nessa conta eu tô com 0. Eu vou fazer uma transferência agora, pra gente poder já começar a investir, que eu vou fazer o passo a passo com vocês. Então, só um minuto. Galera, aqui na minha tela então, conforme vocês podem ver, tá aqui então o valor. Acabei de adicionar aqui o valor, vou colocar aqui 1.000 então. Vou dar um OK, continuar. Preencher os dados aqui para completar. Galera, então no final eu cheguei, depois que eu concluí o dado, só foi uns dados ali, perguntou se eu tinha residência fora do país, então provavelmente é o que deve perguntar para você aí, se você fizer no Mercado Pago, talvez cada banco vai ter o seu particular aí. Repare então o valor investido, CDB turbinado, é 107% do CDI, e aqui está a solicitação quando quiser, então pode resgatar quando quiser. Por isso, galera, que tem que ser em algo desse tipo. Então, independentemente do banco que você usa, você tem que certificar de que o CDB que você está fazendo, ele tem liquidez diária, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. Porque o objetivo da reserva de emergência é você poder resgatar a qualquer momento. Então, esse é o ponto para vocês poderem ficar ligados aí. Vou clicar aqui então em investir. Ó, garantido pelo FGC, conforme eu falei com vocês. FGC é o fundo garantidor lá que vai te garantir aí que você não vai ter nada se a instituição acontecer qualquer coisa com a instituição, independente da instituição, se ela tiver a garantia do FGC, você pode ficar tranquilo e confiar. Então, feito isso então, cliquei aqui para os investimentos e agora vocês vão ver que está aplicado aqui o valor de R$ 1.000, tá bom?
um CDB turbinado. Vai começar agora a partir de então. A partir de hoje, dessa data de hoje, dia 25 de abril, vocês vão poder acompanhar aí, eu vou mostrar para vocês aqui, vou tentar trazer alguns prints no próximo vídeo aí de como foi rendendo diariamente, para vocês poderem entender aqui, tá bom? Vai aparecer aqui no cantinho. Então, nos próximos vídeos a gente vai poder acompanhar isso aqui e eu vou trazer também a continuação aí das nossas aplicações. Então a gente agora já está garantindo a nossa reserva de emergência aos poucos, tá? Conforme eu falei, o meu objetivo é ter uma reserva de emergência no valor de 60 mil reais, 5 mil reais por mês, para se acontecer qualquer imprevisto eu tenho esse valor, mas você é que vai decidir determinar o quanto vai te atender aí. Isso depende de vários fatores e aí é você que tem que decidir, tá bom? Vou ficando por aqui, galera. Em breve a gente volta com mais resultados. Se você puder se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações, vai ser bacana demais ter você aqui participando com a gente aí do mundo dos investimentos, só que na prática, tá? E vamos aprendendo junto aí. Peço até desculpa se eu falei algo errado aí para vocês, tá bom? Tamo junto, galera. Um abração e até a próxima. Fui, valeu!